O presidente e o vice-presidente da ANATA entraram em pancadarias, lutaram na prisão. Também falaremos aqui sobre o encontro entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vale aqui dizer que os presidentes das associações dos taxistas de Angola, todas as associações, desde ANATA, CTCA, ATA, STA, estão todos detidos pelo governo angolano por serem acusados de participarem da organização de terrorismo, atentado aos transportes, ok, organização de motins, ok, associação criminosa, ok, incitação violenta, depois dos tumultos de junho, em que mais de 30 angolanos perderam a vida, e depois das manifestações, os líderes das associações de taxistas foram todos detidos. Primeiro foi o vice-presidente da ANATA, depois seguiu-se o presidente da ANATA e de seguida todos os outros foram detidos. E hoje soube-se pelo Novo Jornal que o presidente e o vice-presidente da ANATA lutaram na semana passada, apesar da notícia ser divulgada apenas agora. Tanto que o presidente teve de ser transferido para outra prisão, para a prisão do Icolibengo, porque o ambiente entre os dois estava insuportável. Os dois senhores estavam a gozar do sol, a viver um momento de banho de sol, quando desentenderam-se e lutaram na prisão, narra o Novo Jornal. Antes, claro, de falarmos da questão do encontro, né, histórico entre o presidente João Lourenço e o presidente Volodymyr Zelensky, porque atenção que este encontro pode marcar uma ruptura quase que definitiva entre a Angola e a Rússia. Ok? Já chegaremos lá. Mas aqui vamos primeiro olhar para a questão doméstica, que são uma questão doméstica duas vezes, porque as manifestações dos taxistas têm muito a ver com os angolanos, porque todos os angolanos usam táxi, todos. 99,9% dos angolanos usam táxi azul e branco. E essas manifestações são as mais recentes e delas surgiram muitas detenções e muitos mortos. Tanto que houve um caso muito impactante que foi a morte da senhora pela polícia que levou um tiro, diz que foi executada, digamos, não, levou um tiro às costas quando ela fugia, segurando o seu filho. Estes dois senhores estavam na prisão, não na mesma cela, mas na prisão de Viana, segundo consta aqui no jornal, e já há algum tempo que o clima de amizade entre os dois, de amizade, de convívio entre os dois não ia bem, e, portanto, acabaram mesmo por entrar em pancadarias e assim um deles ser transferido porque o clima era tenso demais. Podíamos aqui levantar imensas hipóteses sobre por que razão lutaram, o que levou a lutar, quando se é o presidente e o vice-presidente estão presos, devia ser um momento de unidade, de solidariedade entre os dois. Porque é que surge briga? Surge briga porque acredito eu que eles estão a viver um momento de desconfiança mútua. Alguém acha que um traiu o outro, porque primeiro um foi preso, passado uma semana, acredito, ou 2 semanas, o outro foi preso. Há um ambiente de desconfiança entre os homens. E quando os homens não se confiam, porque alguém de alguma forma quebrou a confiança, os homens lutam. Sem contarmos com o facto de que eles estão em um ambiente de muita frustração, de muita toxicidade. Estão na prisão, longe da família, dos amores, dos colegas, da empresa, dos filhos, da liberdade. Estão em um ambiente difícil de aceitar e viver. E quando você sabe que aquele que é é culpado pela minha estadia aqui também está aqui e não está a assumir a sua culpa, penso que os dois agora vão se acusando, você é o culpado, e dali surge a luta. E esta luta, né, esta pancadaria, só os distancia da unidade, né, da liberdade, porque os dois, para estarem livres, não se sabe que se calhar depende mais da sua unidade do que da sua separação. Estas lutas dos homens sofridos não nos devia agradar, ok? Porque, primeiro, é que eles estão a sofrer, segundo, é que eles não se confiam, o presidente e o vice-presidente, terceiro, é que as acusações sobre os mesmos são muito pesadas. Imagina, associação criminosa, incitação à violência, atentado à segurança nos transportes, terrorismo. São acusações muito pesadas. E é claro que os homens, quando estão muito tristes, disse hoje na Ceres Comunidade, os homens, quando estão muito tristes, choram.
quando estão nervosos, lutam. E quando estão raivosos, matam. Esses homens estão nervosos, mais tristes também. Ok? Logo, todo homem em um ambiente de tristeza, com imensos problemas subjacentes e acreditando de que o meu parceiro me traiu, se calhar é esta é a crença que tem um para com o outro, você me traiu, porque um foi primeiro a cadeia, portanto, cai esse sentimento daquilo. Depois tem aquela questão também, não é? Vem visita, conta isso, outro conta aquilo, epá, eu ouvi aquilo ali, epá, eu ouvi aquilo. Claramente que os homens separam-se, quando eles deviam usar esse momento para a coesão, para se unirem. Ponto. Portanto, esperamos que esta distância os dê áreas de pensamento e reflexão em que os mesmos consigam se encontrar e assim usarem esta unidade, ou seja, usarem a situação em que se encontram como fator de unidade. Repito, usarem a situação em que se encontram como fator de unidade. Ponto. Em relação ao encontro entre o presidente de Angola, Volodymyr Zelensky, de Angola, João Lourenço, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstra, primeiro, quem acompanhou o discurso do presidente angolano, João Lourenço, na ONU, eu por acaso acompanhei, e tanto que partilhei o vídeo no canal, podes ir lá assistir o vídeo, não comentei, ok? E vou comentar se esse vídeo aqui atingir 1000 likes, eu vou lá comentar. Desculpa por interromper-te, tenho apenas 15 segundos. Se precisares da minha ajuda para ajudar-te a escrever livro, produzir conteúdos, aprender a comentar diferentes temas ou até publicar livros, canumba.com agendar. E se gostavas de receber todos os dias no seu WhatsApp as principais notícias do mundo, venha para sermos comunidade. QR Code ou clica no primeiro comentário. Claro, só em pedaços, porque o discurso é muito longo. Esse encontro demonstra, primeiro, para além do apoio que o presidente angolano concedeu à Ucrânia, no seu discurso, okay, onde condenou, né, a invasão russa, como já tem feito durante todo esse tempo, o presidente angolano nunca mudou o seu discurso em relação à Ucrânia e à Rússia. Então, o seu discurso apoiou a Ucrânia, assim como também apoiou a Palestina, por seu reconhecimento, e até, inclusive, condenou aqueles que condenam as outras guerras, não condenam essa guerra. Okay? Esse encontro demonstra uma aproximação de Angola para com o Ocidente, para com o seu real posicionamento em relação à Rússia, em relação ao conflito na Ucrânia. Ucrânia-Rússia. Ok? E os presidentes, como todos nós sabemos, são livres de escolherem lados, escolherem aliados. Aqueles que percebem que estão próximos dos seus interesses podem escolhê-los. Okay? Tem implicações? Tem sim, porque Angola tem acordos vários históricos com a Rússia, mas isso não fará com que a relação entre Angola e a Rússia termine. Até porque ainda a Rússia tem interesses vários em Angola e também vai querer que a relação termine só porque os dois presidentes encontraram-se. Agora, quando os chefes de Estados, países diferentes, se reúnem em um outro encontro, significa que já houve. Esses encontros são pré-preparados. São pré-preparados, não, são preparados. Preparados já é pré, né? É antecipado. Né? Esses encontros são preparados, são combinados. Nem nada ali é surpresa. Os encontros que acontecem na ONU, os encontros paralelos, são programados. Olha, eu preciso encontrar-me consigo, já que vais estar na reunião, na cimeira da ONU, eu também lá estarei. Que tal aproveitarmos e reunir na sala X, do horário X, horários livres? E ponto. E neste momento, pelo facto do presidente Zelensky ser um dos homens mais influentes, mais poderosos, mais conhecidos no cenário geopolítico global, o presidente angolano é também um dos mais influentes em África, pelo facto de ser o presidente da União Africana. É claro que o presidente Zelensky tem interesse em querer ter países africanos da União Africana a votarem contra a Rússia sobre todas e quaisquer sanções que a ONU levantar. Na ONU, quanto mais amigos tiveres, melhor, porque durante as resoluções, as votações para A, B, C e D, aquele que a sua causa tiver muito mais amigos ganha. E nesse momento, o presidente Zelensky, todo aquele que estiver disposto a reunir consigo, ele vai, porque ele quer mais apoio possível. Parece que há informações de que o presidente Zelensky vai para Angola, né? E por essa razão também, Angola lidera a União Africana, Angola tem uma reputação na África Austral. Portanto, conquistando Angola, eu conquisto Moçambique, conquisto o RDC Congo, conquisto a Zâmbia e depois, claro, saber-se-á do Zimbábue, saber-se-á do Ruanda e não só. Mas que a RDC, a RC,
Moçambique e a Zâmbia estão garantidos conquistando Angola, estão sim garantidos. Logo, o presidente Zelensky, convencendo Angola, tem mais três trocos de votos. E atenção que o presidente de Moçambique, que é muito jovem, tem um respeito pelo presidente angolano, claramente não vai negar quando ele disser, pá, se calhar a Ucrânia está em melhor posição do que a Rússia. Também votamos ali a favor da Ucrânia. Okay? É um encontro de duplo interesse e que não há quem mais ganha, tem sim os dois a ganharem, e porque para o presidente angolano, quanto mais presença massiva conseguir representando a Ucrânia, mais também apoio vai ter dos aliados da Ucrânia, que são a Europa, que são a América. Então, se você é amigo do meu amigo, ou se você está a ajudar a minha família, se você está a ajudar o meu amigo, então você também é meu amigo. Então, aqui para angolano ganha mais confiança, ganha mais amizade e consecutivamente Angola pode conseguir muito mais empréstimos, caso precise, sem grandes avaliações do FMI exigindo que Angola possa cortar A, B, C e D antes das eleições. Antes das eleições. Também o FMI exagerou bastante. Yeah? Queremos já incluir, tocar em assuntos de política interna, tudo bem, o dinheiro que vocês nos emprestam vai mexer com a política interna. Mas agora, dar palpites sem vergonha, epá, demos-vos muita confiança, ou então vocês se sentem muito poderosos para tentarem dar palpites na política interna. E tanto que o governo angolano disse que vai ignorar, não disse, pronto, demonstrou, não é? Demonstrou ignorar as recomendações do FMI sobre aumentar os preços dos produtos que são subsidiados, medicamentos, combustíveis e não só, ou seja, o fim dos subsídios combustíveis parece que foi adiado para 2028, mas não está garantido, esperemos aqui até 2028, porque muita água pode passar debaixo dessa ponte. Nós estamos acostumados de dormir e acordar com novas leis. Ponto. Em relação ao primeiro tópico, quero aqui pedir para que alguém que viu esse vídeo e conhece o senhor Catimba, conhece o senhor Paciência, epá, diga que epá, o Joaquim falou no vídeo que este momento é para vocês se unirem em prol da vossa liberdade, se nem para lutarem, ok? Tudo bem que você acha que fulano traiu, mas é um momento de coesão, ok? Portanto, e não tem como vocês saírem, um sair, o outro ficar, ok? Esta desconfiança que já existe, se alguém sair, o outro ficar, continuará. Se os dois saírem, os três ou os quatro saírem, essa desconfiança termina. Então é melhor unirem-se e, claramente, poderem juntar as forças e assim poderem conhecer ou voltar a conhecer não, voltar para a liberdade que é o bem mais precioso depois da vida. Faz o like neste vídeo, mostra se faz favor, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.